Fala pessoal, paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nós vamos falar sobre a live sobre a nossa série Pilares da Vida Cristã, e hoje nós vamos falar sobre jejum. Então vão entrando, vão compartilhando com o pessoal. Um tema muito bom para a gente falar, um tema propício para que a gente fale. Vou ter um bate-papo aqui, vou ter um papo maravilhoso. Sabe aqueles papos bons mesmo? Vou ter um papo bom hoje com o meu pastor, meu amigo, pastor Rony Gomes. Tá? Um pastor muito importante na minha caminhada, para a minha vida. E hoje a gente vai falar sobre o jejum. Na quarta-feira passada nós não conseguimos ter a live por questões da internet, problemas técnicos, mas essa semana nós voltamos e, se necessário for, se possível for, farei a live a respeito da oração. Mas o papo de hoje, a conversa, a nossa exposição vai ser sobre jejum. Nós vamos falar sobre o jejum conforme a Bíblia. Então você já pode mandar aí as suas perguntas, você pode ficar aí esperto com a sua Bíblia, para que a gente vai folhear um pouco da Bíblia hoje. Em nome do Senhor vai ser glorificado, tá? Pastor Paulo França já entrou, já mandou aqui um graça e paz, mano. Deus abençoe, Pastor Paulo França. Deus abençoe. Um abraço para você, meu amigo. Pastor Paulo França esteve na primeira live falando sobre a identidade, tá? Sobre identidade. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu preciso só me ajeitar aqui para que a gente possa começar essa live aqui e poder bater esse papo, tá ok? Vamos lá? O pastor já entrou aqui, deixa eu ver se deu tudo. Deixa eu ver se conseguiu. Fala, pastorzão. Taguinho, graças a paz, tudo bem, filho? Paz, como é que o senhor tá? Tô bacana, eu sei. Tô bem, graças a Deus. Quero pedir perdão dos irmãos aí hoje, porque hoje vai ser meio no improviso, porque eu tô fora, tô no Rio de Janeiro, Tranquilo. e aí não deu pra preparar direito, sabe? E Não, aí vai dar certo. Fique em paz, tá tranquilo, tá tudo bem. Eu gosto sempre de falar com o pessoal, os convidados e pro pessoal que vai assistir, que entra junto ou que assiste depois, que é um bate-papo, A gente vai trocar mais uma ideia sobre esse assunto de tão importância na vida bíblica, no contexto bíblico para a vida cristã. Mas antes de falar do assunto em si, antes de falar qualquer coisa, pastor, se apresenta pro pessoal, o seu nome, o que o senhor faz, os seus anos de ministério. Pode se apresentar à vontade. Bacana demais, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Rony. E eu gosto muito do meu nome, viu, irmãos? Muito. Não é porque o meu nome é importante, não. Não é porque ele é importante, não é porque diz alguma coisa, nada disso. Na verdade, toda vez que eu ouço o meu nome, alguém me chamando pelo meu nome, sempre vai me remeter a quem eu sou de fato. E isso para mim que é o mais importante, né? Quando as pessoas me chamam pelo Rony, eu vou saber que eu sou um cara, esse menino e tal, simples toda a vida, né? E que tô casado com a mesma mulher há 15 anos, né? Graças a Deus, uma mulher fantástica, né? Eu sempre gosto de fazer menção dela porque ela veio para minha vida como cura, né, Tiago? Como ela veio para minha vida como alguém que veio para acrescentar mesmo, né? E esses 15 anos ela acrescentou muito na minha vida, né? Na minha vida pessoal e na vida ministerial é uma parceira, é uma aliada. E aí eu tenho 2 filhos, o Isaac, que tem 11 anos agora, né? Completou 11 anos. Eu também tenho o Felipe que tem 2 anos de idade, né?
Eu sou pastor há 9 anos pastoreando, hein? Benção demais, pastor. O senhor está pastoreando qual a igreja que o senhor pastoreia, para o pessoal saber? Isso, hoje eu costumo dizer que nós estamos batista, né? É isso Estamos mesmo. batista. É, e aí eu estou pastoreando uma igreja batista, uma Aliança Eterna, ela fica no bairro Mineirão, né? Já fazem 4 anos que eu estou lá e tem sido um tempo de bênção de mês lá. O pessoal lá alguns deles devem estar por aí, né? O pessoal é muito querido lá, eu gosto muito daquele pessoal lá. Benção demais. Inclusive, o senhor está no Rio, nesse momento, ajudando o pastor Irã Júnior implantando uma E igreja, não é isso? isso aí. A gente É está aqui o. nos últimos detalhes, né? A Benção, gente está benção. nos últimos detalhes para poder ter o culto amanhã. A gente vai ter o primeiro culto aqui amanhã. Nossa, que benção. E também no domingo a gente vai ter o primeiro culto de domingo, né? Aqui em Seropédica. E está sendo um tempo transformador, sabe? Toda hora a gente encontra alguém na porta lá do prédio, querendo saber como é que vai ser, né? Quem são e tal. Isso é Toda hora a muito gente bom, vê glória a Deus. pessoas novas, ansiosas para que aconteça, né? Porque nós somos uma igreja em células e além das Uhum, células a gente tem um trabalho muito no social e a questão dos kits também, o infantil, né? A uhum. gente acredita muito nessa questão desse cuidado infantil também aqui, né? Não, benção. Para quem não acompanhou, depois quiser acompanhar, o pastor Irã Júnior, no qual o pastor Rony tá auxiliando, ajudando ele lá na implantação da Igreja do Rio, ele também já participou conosco aqui da live e a gente estava falando sobre batalha na mente, batalha da mente. Então E, foi muito bom. Bom, pastor, feitas essas apresentações, que é aquelas de praxe, né, que a gente tem que fazer, pra, a sim, sim. perspectiva sobre jejum, o tema jejum é um tema vasto, é enorme, é grande, é gigantesco. Sim. As três maiores religiões monoteístas do mundo praticam jejum. Nós sabemos Sim. que o islamismo, quando tem o Ramadã, é um jejum obrigatório. Nós sabemos que, se eu não me engano, no Yom Kippur, dos judeus, eles também têm o jejum. Nós sabemos que, devido a algumas origens da Igreja Católica, elas implantam uma Semana Santa, uma quarentena, um jejum também. Não só a Uhum. região monoteísta usa-se dessa questão do jejum, como outras religiões, Uhum. como o hinduísmo e outras religiões também fazem uso. Então, esse tal Sim. desse jejum, ele tem alguma coisa interessante aí nesse negócio. Porque se tem muita Verdade, gente verdade. usando, todo mundo, todas as religiões usam, algo Aham. importante tem dentro dessa questão de jejum. Sim. Eu vou começar falando meio de forma brincadeira, mas tem um É. fundo de verdade. Se são religiões, algum poder espiritual, algo espiritual do jejum existe. Eu estou indo aí no caminho, deixando para o senhor. O que o senhor acha? O que o senhor fala sobre isso? Não, com certeza, né, Tiaguinho? O jejum, ele é um princípio espiritual para o cristão, né? Jesus, ele falou por várias vezes sobre o jejum e como uma das armas, né? E aquilo que Paulo diz lá em Coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, né? Glória a Deus. Então, essas armas é para o cristão, na verdade, o jejum e a oração, a gente vai falar especificamente do jejum hoje, o Uhum. jejum e a oração são armas que o cristão ele não pode fugir ou negligenciá-las, né, durante a sua vida cotidiana, na sua vida de batalhas espirituais, ou na sua vida de cada dia crescer em comunhão com Cristo, né? Em comunhão E com Cristo. essa questão, por exemplo, do jejum para nós, para o cristão. Uhum. Sim. A nossa fonte de informação, nosso manual de conduta, de prática é a Bíblia. E a gente consegue Sim. ver jejuns sendo aplicados tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Há as duas questões.
E o mais lindo Sim. é que eu até separei uns 3 textos aqui, e os 4 textos, é que se a gente for ler lá em Mateus 6, Jesus vai falar assim, ó, e quando jejuarem. É interessante porque eu sou dessa, é mais a minha praia, que é a hermenêutica, né, que é tratar do texto. Aham. Jesus não está dizendo se jejuares, mas está Isso. dizendo quando. Então, Isso. tem uma linha teológica que está sendo uns absurdos aí, falando não, porque jejum no tempo da graça, mas Jesus não está falando se você jejuar, ele está falando quando. Então, ele não está falando que é uma condicional, ele está falando que é parte da vida cristã o jejum. E o senhor acha que está faltando isso? Eu e o senhor, a gente vem de uma origem muito parecida, de que a gente era constantemente falado sobre jejum, mas hoje parece que cessou. Aham. Hoje parece que as pessoas não falam muito sobre isso. São assim, coisas que vão sendo deixadas de lado, né? Princípios, por exemplo, sobre o retorno de Cristo, quase que você não vai ouvir mais falar dessas coisas. A oração, que são a base, esses pilares, essas bases, né, dessa vida cristã, você quase não vai Perfeito. ver isso mais, porque talvez isso não gera público, não gera fake, não gera curtida e tal. Talvez tenha Audiência, né? É outras boa, boa. audiência, verdade. É verdade. Mas, na verdade, o que acontece se um cristão deixar esses princípios de lado, na verdade, ele vai sendo um cristão muito mediano, muito fraco Sensacional. espiritualmente, e as coisas vão abatendo ele muito fácil, porque ele não consegue entrar num nível de guerra, por exemplo, né? Já que, por exemplo, no meu caso, eu amo a libertação, eu gosto muito dessa área, né? E o jejum e a libertação, o jejum, desculpa, e a oração, na libertação são princípios, assim, fundamentais Não tem para a vida como de um não existir. libertador. Não, não tem. Porque Jesus, ele, por exemplo, ele questionado pelos discípulos, né, sobre a questão da libertação de um filho, né, que o pai trouxe. O pai trouxe os discípulos, o filho para os discípulos e disse assim, Senhor, limpa o meu filho, expulsa o demônio do meu filho e tal, ora joga ele no fogo, ora joga ele na água. Eu trouxe ele para os discípulos e os discípulos não puderam expulsá-lo. E o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E aí Uhum. Jesus começa a dar algumas chaves para a gente, né? A gente chama de chaves. Né? Por exemplo, Isso aí. Jesus, a primeira pergunta que Jesus fala para o pai é: quanto tempo se sucede isso com o menino? Né? E aí o pai vem e traz uma estratégia para a gente, de uma investigação espiritual, que aquilo acontecia com o menino, o pai diz assim, desde a sua infância. Infância, para mim, né, e a psicologia vai dizer que a infância ela se dá de 0 a 5 anos de idade. Então, a infância, o que esse pai está falando para Jesus é que o filho dele possui um demônio desde quando o menino nasceu, ou desde quando estava na barriga dele, da barriga da mãe dele, né? Claro. E aí Jesus olha para os discípulos e ele dá assim algumas falas para os discípulos dizendo que eles eram incrédulos, que eles tinham pouca fé, que eles a razão pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio, além da incredulidade que eles tinham, da pouca fé que eles tinham, também estava faltando o jejum e a oração, né? Olha que lindo. E Demais, demais esse aspecto aí. Porque eu vejo, e aí eu queria que o senhor seguisse nisso aí, porque eu sei que o senhor é autoridade, a especialidade, a autoridade que o senhor tem nessa Não, área aí. Então, sim. eu gosto muito desse texto, porque eu aprendi dentro desse texto aqui a vida inteira de uma perspectiva meio errada. E eu tenho meditado sobre esse texto e eu entendi que são 2 questões que Jesus está falando ali. Porque o que ele fala com os discípulos os discípulos falam assim, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Então Jesus já começa falando com eles, porque falta fé em vocês, tem uma Uhum. pequena fé. E aí Jesus fala, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, direis ao monte, e aí ele fala, porque há uma casta, a casta, a palavra casta ali, origem, né? Uma espécie, a um determinado tipo que só sai com jejum e oração. E aqui me dá dois Isso. princípios. Primeiro, que o jejum ele vai me dar uma percepção espiritual maior. Porque é uma espécie Uhum. que só sai com jejum e oração. Eu preciso ter a Sim. percepção espiritual que pode vir através do jejum. Mas o segundo está atrelado ao que Jesus falou. O jejum não só me dá a percepção espiritual,
porque ele fortifica a minha fé. Quer dizer, até a fé está ligada ao jejum. E às vezes a gente passa batido por isso. Quando eu jejuo, eu estou fortificando a fé também. Então, se minha fé está fortificada, a minha percepção espiritual sobre esse nível de batalha, né, ele fica mais aflorado. Ou eu estou errado ou é isso mesmo? Não. Você tá totalmente certo. Você vai perceber que, às vezes, depois do jejum, do propósito do jejum, na verdade, para mim, Thiago, o jejum, ele não é. O importante não é o sacrifício em si do jejum. O mais importante seria o propósito pelo qual estamos fazendo o jejum, ok? Ótimo. Então, mas com o propósito em si estabelecido, e aí a prática do jejum, né, vem a seguir, aí sim a gente vai começar a perceber o mundo espiritual diferente, a gente vai começar a perceber as pessoas, às vezes, nos aproximando da gente de maneira diferente, né? Hoje, com essa questão, com essa habilidade do jejum, da oração, às vezes eu passo perto de pessoas e às vezes o cheiro da pessoa me diz, às vezes, de quem está acompanhando ela. Às vezes o cheiro. Eu vou dar aqui, por exemplo, uma fala para vocês, por exemplo. Você já percebeu, por exemplo, Tiaguinho, quando você passa perto de uma mulher, né, já que nós estamos falando de homem, ou às vezes de homens também, né? Uma mulher ou um homem que passa perto de você e o perfume dela, aquele perfume que exala, e a pessoa já virou lá na esquina lá e o perfume dela ainda está aqui. É verdade. Essa característica eu desenvolvi na questão da prática do jejum, nessa habilidade de jejuar, porque isso vai aguçando mais o meu espírito para discernir o que está acontecendo no mundo. Excelente. Isso é muito, muito bacana, porque aí volta exatamente. Então, realmente o jejum, quando Jesus está dizendo ali, ele é essa fortificação da fé, porque ele fala que é o que falta aos discípulos é fé, e ao mesmo tempo, quando eu fortifico a minha fé, eu tenho a minha percepção espiritual mais aflorada. Eu tenho essa questão mais condicionada. Eu consigo ter uma percepção espiritual que talvez antes, sem a mortificação da carne, eu não teria. Isso. E aí você vai, por exemplo, a gente pode, por exemplo, os amantes da teologia, né? Às vezes eles podem questionar pra gente assim. Mas lá o texto está em colchetes, ele foi acrescentado, né, no texto, aquela história toda, né? Alguém pode dizer assim, né, quando a gente encontra lá os colchetes, né? Sim. Mas na verdade, Jesus, ele até, por exemplo, olha só, para ele iniciar o seu ministério, ele entra no processo de jejum. Perfeito. Lucas, você vai encontrar a narrativa de que antes de Jesus iniciar, de fato, efetivamente o seu ministério, ele vai para um tempo de jejum de 40 dias e 40 noites. Perfeito. E aí, pelo Espírito, ele é levado para o deserto. Quem leva ele para o deserto para ele ser tentado pelo diabo foi o Espírito, depois dessa prática do jejum. Eu me baseei nessa série de lives sobre os pilares da vida cristã, no texto de Lucas, de Mateus, quando Jesus ele é tentado. Porque eu observo que existem vários pilares. Eu poderia, por exemplo, começar falando sobre batismo nas águas. Sim. Porque é um dos pilares que Jesus mostra. Assim que Jesus sai, Deus dá uma palavra para ele, uma identidade. Esse é o meu filho, esse é o meu filho. Deus já dá uma identidade para Jesus ali na hora. Tanto é que quando Jesus está no deserto, a primeira coisa no qual ele é tentado é na identidade, que é, se tu és filho, só que ele sabe que ele é filho porque ele recebeu isso, a palavra do próprio Deus, ele já recebeu do próprio Deus. E aí vai se desenvolvendo o texto e em seguida ele já vai falar. E Jesus, eu até separei esse texto assim, dizendo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Aqui, pegando esse texto, eu e o senhor já conversamos, a gente gosta muito desse texto para entender que existe um jejum, existem pelo menos 3 tipos de jejum, né? Pelo menos. Eu gosto até de falar que existam mais tipos de jejum, né? Mas, assim, daqui a pouco eu quero entrar na polêmica. Por enquanto, mas acredito que existam 3 tipos de jejum. O jejum, que é o jejum total, completo. Eu me abstenho de tudo, de água e de comida. Existe o jejum que eu chamo de jejum normal,
que é o jejum normal? Isso. Diferente do Ou total, parcial, né? que é diferente do total, por exemplo, é o jejum onde eu me abstenho completamente de alimento, mas eu ingiro água. Que é o que nós acreditamos Isso. que é o que esse texto está dizendo sobre Jesus. Depois de jejuar 40 dias, teve fome. Não está dizendo que teve sede. Né? E existe o jejum parcial, o jejum, que aí eu lembro sempre de Daniel, que é um jejum Isso. parcial. Então, Isso. esses jejuns são pontos bíblicos que nós vemos e todos eles também têm uma eficácia? Ou total tem mais eficácia que o outro? Como é que o senhor responderia isso? Não. Na verdade, para mim, eu acredito que todos eles vão surtir o mesmo efeito. Sim, Ok? Por que eles vão surtir o meu efeito? É porque eu estou mortificando, ou eu estou tratando algo em mim que me faz falta. Né? Então, qualquer um deles vai surtir meu efeito. O povo de Israel, por exemplo, eles têm o hábito de jejuar de 6 horas da tarde até 6 horas do sábado, 6 horas da sexta até 6 essas horas do horas. sábado. Isso. Né? Shabat. Então, eles têm esse hábito. Um completo, um jejum Uhum. completo, né? Só que você vai encontrar outros cristãos ao longo do mundo que, por exemplo, eles fazem de sexta-feira até domingo pela manhã ou pela noite. Então, na verdade, a prática em si, para mim, eu vou reafirmar, a prática em si, para mim, não é importante. Porque, olha só, com o jejum parcial de Daniel, ele invoca anjos do Senhor poderosos para lutar em favor dele. Não é? Deus, quando ele propôs no coração, por isso que o propósito é o mais importante, quando Daniel propôs no coração em orar e buscar e jejuar ao Senhor, o Senhor já tinha mandado Miguel. Já tinha mandado Miguel. Só que ele ficou pelejando nos ares por 21 dias, até que ele vem e clama para Miguel vir, e ele desce e dá a resposta para Daniel. E aí ele vem e diz assim, mas eu preciso voltar logo, porque o príncipe da Pérsia está vindo e eu preciso continuar a peleja lá em cima. Então, o fato do jejum em si, a prática do jejum, né, na verdade, Uhum. para mim não vai fazer tanta importância qual. O importante é o propósito pelo qual estou fazendo o jejum. Isso é o mais importante. Excelente, excelente. Eu falo que é um bate-papo, eu jogo essas conversas assim, por quê? Porque, olha só, no mundo fitness, na medicina, eles têm um negócio que chamam de jejum intermitente. Esse Sim. jejum intermitente é usado para questão de energia, para questão de perda de peso, vários benefícios que, além dos espirituais, o jejum também pode trazer sobre o organismo da pessoa. Ou seja, o que Isso. diferencia um jejum cristão de um jejum intermitente, de um jejum para fazer um exame, de um jejum para uma prática esportiva? É o propósito. É. O que diferencia isso Sim. é o propósito. Então, ele pode Isso. ser com água, sem água, pão e água, sem nada, só de legumes, mas o propósito que é o que vai diferenciar essa questão. Correto? Para você ter uma noção, Jagui, se a gente seguir, por exemplo, nos textos, o texto que você citou de Lucas, Uhum. diz que no final de 40 dias, Jesus teve fome. Fome. Isso. Então, o texto me sugere sugestão do texto, Sim. que Jesus está se alimentando, Jesus está bebendo água, porque se ele está num deserto, a primeira coisa que você vai sentir não é fome, é sede. Sim. Ok? Mas se o texto está me sugerindo que no final dos 40 dias ele teve fome, então eu posso pensar que ele está bebendo água e não está se alimentando de nada. Ok? Se a gente for lá no texto de Moisés, lá atrás, quando Perfeito. Moisés fica 40 dias e 40 noites, ele não leva nada. Ele não tem São água, não tem 40 pão. dias do propósito de um jejum diferente. Diferente. Eu entendo Isso. exatamente dessa forma. Dessa forma. Uhum. Bom, Isso. pode falar, pode falar. Tem uma pergunta de uma menina aí que é fantástica, eu conheço ela. É a Josiane? É, Eu ia falar pro senhor Isso, essa agora. menina é show de bola demais, essa menina, né? Essa menina é da Biaé, lá de Betim, menina fantástica ela, né? Uma das congregações nossas lá do Bom, benção, nosso benção. pastor presidente. E aí ela tá perguntando, né, sobre o jejum aí, como é que é a pergunta? Ela perguntou aqui, jejum é fazer propósito como é correto, como que é correto fazer? Desse ponto eu acho que a gente já falou, pode ser parcial, total, normal.
O jejum é ficar um tempo sem se alimentar, e o propósito é ficar sem determinada coisa, prática, hábito, algo assim. Aí eu acredito que aí ela vai entrar num ponto que eu falei assim das polêmicas. Bom, jejum é só me abster de alimento? É somente de alimento? Você sabe o que a gente vai entrar agora, então? A gente vai encontrar, assim, qual é o jejum que agrada a Deus, por exemplo, então? Né? Qual é o jejum que agrada a Deus? Na Bíblia, se a gente for analisar e buscar essa questão do jejum nas Escrituras, a gente vai encontrar uns textos assim, um capítulo, por exemplo, em Isaías, que é dedicado ao jejum. É os Isaías 58. 58. Isaías 58. E aí você vai encontrar isso no Antigo Testamento. É isso mesmo. E aí você vai encontrar algumas características de que as pessoas estão questionando para Deus, né, dizendo assim, olha, por que nós jejuamos e o Senhor não atenta para isso? Por que afligimos a nossa alma e o Senhor não está nem aí para a gente? Né? Entre aspas, né? E Deus pega Isaías e diz assim, Isaías, grita e clama a plenos pulmões. Eu quero que você saia por aí gritando para todo mundo ouvir. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Isso. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Né? Que um dia você aflige a sua alma, se vista de pano, de saco e cinza, jogue terra sobre a sua cabeça. Será que é esse dia que é agradável que eu escolhi? Né? E aí Deus começa a compartilhar, porque as pessoas continuavam na prática do jejum, elas faziam a prática do jejum, mas continuavam vivendo a sua vida de qualquer maneira. Eles estavam na prática do jejum, e aí, né, a gente não vamos pontuar qual tipo de jejum, mas eles estão lá, afligindo a alma deles, né? Então, um pouco eles ficaram um dia de jejum completo. E aí eles estão olhando que no final daquele dia, Deus nem atentou para eles, Deus não estava nem aí para o jejum da alma deles, o que eles estavam fazendo. Mas eles continuavam o quê? Eles continuavam oprimindo o aflito. Eles continuaram, eles estavam não suprindo as necessidades daqueles que precisavam. E aí Deus vem e diz assim, olha, jejuando assim, do modo como vocês estão, vocês acham que a sua voz será ouvida no céu? Então, por exemplo, eu fico me questionando algumas coisas, por exemplo, as pessoas estão na prática do jejum, na prática, né, que ela deve ter por causa de uma vida cristã, mas ela continua magoada ou cheio de rancor por causa do irmão. Excelente. Será que Deus vai receber de fato esse jejum? Não vai. Isaías vai dizendo que para que Deus recebesse um jejum de fato, e é Deus que está compartilhando isso através da vida de Isaías, ele diz assim, ó, vocês deveriam soltar as ligaduras da impiedade. Soltar as ligaduras da impiedade, no verso 6 do capítulo 58 de Isaías. Estou até com a Bíblia aberta aqui, ó. Aí Deus diz assim, olha, o jejum que desejo não é que te libertes das armas da malignidade e da injustiça. Olha que bacana, né? As ataduras da servidão ou as ligaduras da impiedade. A gente deveria soltar aqueles que um dia nós aprisionamos pela, de repente, a falta de perdão, ou soltar aqueles que um dia estavam presos pelas garras do diabo, né? E vários outros princípios que a gente encontra nesse texto, só lá em Isaías 58. Essa questão, eu acho ela tão propícia, ela tão bacana da gente conversar sobre isso, porque por mais que no grego a palavra jejum que aparece na Bíblia esteja ligado ali nesteuo, que vem no sentido de abstenção, mais ligado a alimento mesmo. É lógico, ali o jejum que a Bíblia mostra realmente essa questão, é uma abstenção, é abrir mão de um alimento, da alimentação. Mas ele tem como abstenção do sentido de mais de mortificação da sua carne, dos desejos carnais. E nada mais tão profundo e forte como desejo carnal como comer. Isso é um dos maiores desejos carnais que tem, que é comer. Mas eu particularmente acredito
que essa abstenção, ela pode ser feita também de outras formas. Eu acredito que possa ser, você pode se abster de outras coisas. Vamos dar um exemplo. Se eu vi gente falando assim, eu estou fazendo um jejum de doce. É uma forma. Porque teve um jejum de Daniel, que a gente come só o legume. Eu acredito que se aquele doce realmente é algo que a carne dele deseja, que é algo que, sabe, que ele é preso naquilo ali, é interessante. Porque aí entra, para mim, pastor, entra os principais motivos do porquê jejuar. Que aí a gente já falou o que é o jejum, já falamos sobre o propósito de jejum, mas o motivo dos principais de jejuar, que é essa questão de, quando eu jejuo, eu sempre gosto de falar do aspecto ser humano nos três, né? Do espírito, alma e corpo. Mas quando a gente jejua, a gente acha que só mexe com a carne. Quando a gente jejua, a gente acha que só mexe com a carne. Mas quando eu jejuo, na verdade, eu estou mortificando a carne, eu estou afligindo o espírito, porque constantemente eu estou aqui numa batalha, numa guerra aqui, mas ao mesmo tempo também eu estou liberando, fortificando o meu espírito. É aquela velha conversa que a gente diz assim, você tem 2 leões dentro de você, qual que vai vencer? Aquele que eu alimento mais, ou o que vai perder é o que eu alimento menos. Então, quando eu jejuo, que eu mortifico a carne, eu estou afligindo essa questão da batalha espiritual aqui, da batalha na mente, no campo da mente, mas principalmente também eu estou mostrando que o meu espírito tem uma liberdade, estou fortalecendo a minha fé. O senhor acha que entra nesses âmbitos? O jejum não é só carne, entra em todos esses 3 níveis do homem? Sim, porque a Bíblia diz que da mesma forma, Paulo falando aos Tessalonicenses, que não apagueis ou não extingueis o Espírito. Excelente. Da mesma forma que existe uma forma de eu me encher do Espírito, existe uma forma de eu me esvaziar dele. Então, uma das formas, por exemplo, de eu fazer com que o Espírito Santo esteja vivo dentro de mim é a prática do jejum. Porque quanto mais eu me abster das obras da carne, e aí Gálatas diz isso pra gente, né? Quanto mais eu fugir das obras da carne, mais eu tiver do Espírito, mais vivo o meu Espírito estará. E aí a prática do jejum, ela vem justamente para fortalecer isso em nós, não é? Para fortalecer. E agora, assim, o propósito, para mim, ele pode ser diversos e enormes, o propósito, né? Excelente. Por exemplo, eu vou falar de experiências minhas, por exemplo. Na minha conversão, eu fiz muito jejum para eu ser batizado com o Espírito Santo, né? Embora a gente não encontre isso na Bíblia, mas foi uma experiência minha, né? Porque a gente aprendeu também, né? Isso. E se a igreja é base para a gente continuar vivendo a nossa vida cristã também, né? Por quê? Porque a gente precisa olhar para a igreja do passado, né? Para tudo que a igreja viveu lá atrás, né? E como igreja a gente pode contar experiências para que os irmãos possam se fortalecer também, né? Deixa eu pegar esse gancho do senhor. Deixa eu pegar esse gancho com o senhor. Eu e o senhor, a gente aprendeu exatamente essa questão. Por exemplo, a gente queria buscar, normalmente o jejum estava ligado muito à busca de algo espiritual. E principalmente ligado à questão do batismo com o Espírito Santo. Foi como aprendemos. Aí a irmã Vera mandou uma pergunta aí que eu achei interessante. Aprendi que o jejum não toma nem água, né? Não come, eu acho que ela quis dizer, não come e não toma nem água. E hoje em dia pessoas fazem jejum e tomam água. Eu aprendi errado? Não, é porque biblicamente é o que a gente falou. A gente pode ter pelo menos 3 tipos de jejum. Um que eu denomino assim, um que eu chamo de total, que é a abstenção total de carne e água. Um que eu falo que é o jejum normal, que é o que eu vejo ali, que é a abstenção de comida, alimento, mas ainda ingere a água. E o parcial, onde você pode ter alguns alimentos e outros não, que aí a gente falou de alguns exemplos. Um total, o de Moisés, um parcial de Jesus, por exemplo, e normal de Jesus e um parcial de Daniel. Essa questão. E aí o que o senhor está falando é exatamente isso aqui. A irmã, por exemplo, fez uma pergunta, será que eu aprendi errado? Eu não acredito que ela aprendeu errado, pastor. Eu acredito que faltou acrescentar mais informações, porque eu também pensava, até alguns anos atrás, eu pensava que jejum só era se fosse total.
Que não existia. Isso. Aí o jejum não funcionava se fosse mais ou menos, né? E aí eu quero pegar esse gancho aí, porque eu também aprendi que assim, jejum de 1 hora não é jejum. Jejum de 1 hora, Oh. no mínimo, é de um dia. De 24 Sim, horas. Foi o que eu aprendi. E o que você acha disso entendi. aí? Então, Thiago, olha só, tem pessoas que, por exemplo, se ele conseguir ficar 1 hora sem o celular, por exemplo, é um desafio violento para ele. Terrível. Violento ficar sem 1 hora sem o celular. De repente, o jejum pode ser isso para ele. Por exemplo, vou falar de mim, por exemplo, olha só. Quando eu gosto, sabe que eu gosto de manhã cedo? De manhã cedo, quando eu acordo e que eu vou, né, começar o meu dia. Por exemplo, eu gosto muito de um biscoitinho frito. Aqueles biscoitinhos fritos você come em padaria, De que queijo? é com açúcar e canela. Não, com açúcar e canela. Ah, tá. Aquele fritinho com açúcar e canela doce. Doce, Aham. biscoito doce. Todo dia de manhã, parece um mantra. É passar na padaria, comprar um biscoitinho daquele e um café. Aí começa o dia. Então, começa o dia, mas se eu não tiver aqui. E outra, eu posso viver o dia mais atarefado que for. Se eu comer esse biscoito e esse café, eu fico até sem almoçar durante o dia. A Helene Entende? é café. A Helene é café. É? Se Aí. acordou, se ela Sim. acordar e não tomar o café, não é o dia. Tipo, faltou alguma coisa no dia dela. Então ela tem que E tomar um gole de café ali, que aí aí a você cabeça tum, dói. começou o dia. Agora foi. E- Então, se ela se abstém de Então, café, que é uma coisa muito importante para ela, aí. Pronto. Entende? Então é mortificação da carne. E aí, mortificação dos meus prazeres, daquilo que me satisfaz, daquilo que me faz bem, né? Daquilo que me motiva. E se isso me motiva a não buscar a Deus, então eu preciso me abster disso, né? Isso é jejum. Né? ó, excelente, excelente. Nossa, esse papo aqui tá maravilhoso. Eu fiz pesquisa bíblica sobre jejum e a gente encontra, por Ah, exemplo, biblicamente a gente encontra jejum de um dia, jejum de, uhum, assim, a Bíblia é bem pragmática nesse sentido. É 3, 7, 14, 21, 40. São os dias que eu uhum, encontrei na Bíblia. Agora, eu posso fazer um jejum até um determinado horário. O que eu vejo nesse ponto aqui, pastor, é que uhum, o meu jejum não pode ser igual aquele jejum que a gente falou aqui, o jejum intermitente, que é o sem o propósito. Que o propósito é o que vai determinar. uhum. Ok? Sim, Agora, isso. existe alguma prática do início e no fim do jejum para que ele seja um jejum espiritual? Ou eu só falo assim, não, eu estou em jejum, na minha cabeça eu estou em jejum, ou eu Não, preciso não, não, não. ter uma prática aí? Não, eu acredito que vem a life lá, né, que faltou da oração, né? Exato, exato. Isso, da oração. A oração é importante, porque olha só, vou ler um texto em Neemias, capítulo 9. Olha só, Neemias, capítulo 9, verso 1, 2 e o 3 diz assim, olha só, olha que fantástico. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel sobre jejum e vestiram pano de saco e terra sobre as suas cabeças jogaram, em sinal de humilhação e arrependimento. E os da descendência israelita se apartaram de todos os gentios, estrangeiros, e colocaram-se de pé e fizeram confissões de todos os seus erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as faltas pessoais que ele tinha. Aí o terceiro diz assim: prostraram-se de pé, cada um em seu lugar, leram atentamente o livro da lei do Senhor, Deus, durante toda a quarta parte do dia. E passaram as outras 3 horas reconhecendo e confessando humildemente os seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, seu Deus. Então, o que eu percebo aqui, Tiago? Que eles fizeram uma parte do dia foi para uma coisa, a outra parte foi para outra. Né? Então, por exemplo, 3 horas de um jejum eles fizeram. E aí as outras 3 horas foram só de confissão. Né? Então, por exemplo, eu posso
fazer uma hora? Posso, mas eu primeiro preciso ter o propósito, os princípios para estabelecer o jejum. E é por isso que Deus fala lá em Isaías sobre o jejum, né? Porque ele, na verdade, a prática do jejum, eu deveria, né, parar, por exemplo, de fazer as coisas que os meus afazeres, por exemplo, né? É um tempo de jejum. Né? Eu acredito que deveria ser assim. Eu acho lindo isso que o senhor falou. Eu gosto desse texto aqui porque, na verdade, ele me mostra o que fazer no período de jejum. Então, jejuar, eu me abstenho do alimento? Sim, mas nesse período que eu estou me abstendo de alimento, traga confissão ao Senhor. Ore ao Senhor, traga confissão dos seus pecados, se humilhe, né, diante da mão do Senhor. Aí ele ainda. Eu não sei se algumas pessoas aqui vão entender, porque às vezes eu falo uma linguagem. Até falo com o pessoal das minhas aulas que eu tenho que tomar cuidado, porque senão alguns ficam meio malucos. Turbinar o jejum. Como assim? Vou turbinar o jejum. O que eu tenho que trazer para agregar no jejum? Confissão de pecados, arrependimento. Ele continua dizendo nesse texto aqui, que eu acho bacana, que ele fala assim, ó. E aí eles leram o livro da lei durante o jejum. Turbina o jejum com confissão, com oração, aí ele fala, com a leitura da palavra, e aí ele termina dizendo, adoraram o Senhor, adora. Aí esse texto faz todo sentido quando Jesus fala, quando você estiver jejuando, fica cabisbaixo, mostrando que você está jejuando. Não, adora Ele, esteja pleno para Ele. Né? Parece que a gente quer vestir essa capa de religiosidade, eu estou em jejum. Olha o meu rosto, né? Os fariseus modernos aí. Verdade. E aí, olha só, e uma coisa que é fantástica aqui, né? Já mostra pra gente alguns propósitos, né? Os propósitos aqui eram um arrependimento genuíno que eles estavam tendo, né? E esse arrependimento tão genuíno, eles além de confessar o que eles faziam, ele começa a confessar o que o pai estava fazendo também. Buscando. E o crente hoje, às vezes o cristão hoje, ele não consegue ter essa habilidade de ainda crer que Deus continua visitando a iniquidade dos pais nos filhos. É uma visitação, não tem nada de maldição familiar, nada disso. Né? O texto é bem claro, dizendo que Deus visita. É como se Deus tivesse assim, Tiago, eu estou te visitando aqui hoje, porque você está fazendo as mesmas coisas que seus pais fizeram, rapaz. E eu vi que o seu avô fez também a mesma coisa. Eu estou te visitando aqui para tentar te acordar, rapaz. Sacolejo, né? Sabe por quê? Você precisa acordar, porque eu quero fazer benefícios a 1000 gerações suas, senhor. Então, desperta. Verdade. E aí, o povo de Israel tem essa habilidade. Né? Ele sabe muito bem. Por exemplo, se você for fazer uma investigação na sua genética, você vai descobrir um tantão de coisa que você recebeu dos seus pais. Sim. Genética. Sim. Né? Por exemplo, eu, da libertação, e aí eu vou falar uma loucura aqui, né? Vou falar uma loucura, né? Por exemplo, eu acredito que Deus não é um Deus carrasco do Antigo Testamento que mata mulher, mata criança, destrói uma geração inteira. Entendi. Por quê? Na verdade, Deus está purificando o DNA do seu povo. E Ele está dizendo, não se contamine com aquele povo. Então Entendi. Deus está fazendo o quê? Separando o seu povo e purificando o DNA dele. Por quê? Está vindo o Messias, está vindo Jesus. E o Jesus ele precisa vir de um DNA modificado, no DNA do reino. Né? Então eu acredito muito nisso. E eu falo muito sobre isso. E aí, por exemplo, quem tem DNA do reino de Deus, ele precisa ter a prática do jejum, porque é DNA do reino. É certo, e eu acho pertinente afirmar que não existe uma vida cristã sem jejum. Um dos pilares, lógico, né? Mas o de hoje, sem jejum. Porque se eu não jejum, eu não entrei em nenhum aspecto daquilo que a gente falou aqui. E aí, pastor, eu quero caminhar aqui, né, para a gente pensar do seguinte. A gente está falando de jejum. Eu falei várias coisas aqui, o senhor também, mas o jejum, na verdade, o senhor consegue enxergar que o jejum, eu me abstenho da fome, eu me abstenho de comida, de alimento, de algo aqui terreno, porque na verdade a minha fome é de Deus? Não é tremendo isso? Não é poderoso isso?
O jejum, na verdade, é eu me abster de tudo isso aqui da terra, porque o que eu quero, na verdade, é com Deus. A minha fome verdadeira, que é a fome que o meu espírito tem, é de me conectar com o Pai. E aí, Isso. tendo isso em mente, que é o que eu acredito muito, pô, acredito muito nisso. O que o jejum me faz? O jejum pode abrir os céus? Ou o jejum só serve para eu pedir alguma coisa? O que eu posso fazer com o jejum? Para que vai me servir esse jejum assim? Eu quero ser, eu estou tentando tomar cuidado aqui, mas eu vou falar. Quer dizer, eu posso jejuar só para ter carro, para ter casa? Ou eu preciso jejuar para outros aspectos? E quais são os outros aspectos? Então, eu acho que assim, o jejum para os bens materiais, eu acho assim, desnecessário, né? Perfeito. Para os bens materiais, né? Porque são passageiros e tudo que passa não é para a vida cristã. Nós vamos transcender, né? Nós vamos para a transcendência e o que nós queremos é, de fato, alcançar essa transcendência em Deus. E aí eu vou me apegar ao Senhor em todo tempo. Me apegando ao Senhor, o meu jejum ele deveria ser para quê? Para entrar em guerra, por exemplo. Tô encontrando muitas pessoas que estão cativas do diabo. Então, eu vou me apegar ao Senhor, porque o verdadeiro libertador é Cristo. E sem Cristo, eu não vou conseguir entrar no meio dessas guerras, né? Então, esse pode ser esse propósito maravilhoso Então, das guerras. Por exemplo, um dos. Um dos. A, 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 isso, a salvação da minha casa, por exemplo. A Maravilhoso. salvação da minha casa. Isso é extraordinário. Né? Eu já falei, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo. Eu fiz um jejum sem a rosquinha durante 3 meses para eu ser batizado com o Espírito Santo e deu certo. Glória a Deus, glória a Deus. Entende? Então eu quero mais de Deus. Por exemplo, já pedi ao Senhor, já fiz jejum, porque estava lendo uns textos da Bíblia e às vezes eu não estava tendo compreensão dos textos e eu jejuei. Esses aí é o meu jejum. Meu Deus do céu. Oh, meu pai. Aí tem uns alunos que me perguntam, pastor, é só ler? Aí é só buscar nos livros, né? É só ler a Bíblia, buscar nos livros, é só ouvir outras pessoas. Eu falo muito com eles assim, ó, tem coisas que Deus vai te dar, que é a inspiração, a iluminação, que só vai vir através da oração e do jejum, que Deus vai descortinar aquilo ali para você. Não adianta, às vezes você vai querer ler vários comentários, vários livros, várias referências, mas tem muita coisa que só vai estar ali no jejum e na oração. Um dos textos que o senhor e muita gente já me viu muito pregar, que é o Isaías 6, só estudando, eu passei 6 meses estudando o mesmo texto. Só que em oração e jejum, estava acompanhando. Em oração e jejum desse texto, estava acompanhando. Tanto é que é um texto que eu não abro mão, é um texto que eu amo falar dele. Então ele é a oração, e no caso aqui que nós estamos só o jejum, ele é muito importante para fortificar minha fé, para Deus iluminar, né, abrir os meus olhos, para me dar entendimento, para alcançar, né, os cativos. Eu quero entrar nessa área do Senhor, o porquê que essa questão do jejum na libertação para os cativos. Porque eu como pastor, eu como pregador, eu como professor, eu como alguém que está ligado a ajudar os outros, eu preciso jejuar. Não só pela minha vida, mas pelo outro. Olha, Tiaguinho, eu acho que assim, se eu preciso ter armas espirituais, e aí vai falar, por exemplo, o jejum para mim vai ser o combustível para que eu, dentro dessa armadura espiritual, consiga lutar, né? Porque não tem como eu só me vestir espiritualmente, por exemplo, as armaduras de Efésios 6:10, né? Não tem como eu só me vestir, e na verdade alguém pensa que era aquela armadura do soldado romano, né, que ele utilizava. Na verdade, para mim, por exemplo, quando Paulo fala couraça da justiça, Paulo não está falando assim, se vista somente da couraça da justiça. Ele está falando, não ande na sua justiça própria, né? Então, para eu conseguir ter esse... É a justiça do Senhor. Tremendo, tremendo, lindo, lindo. Por exemplo, cinturão da verdade, o que ele está dizendo é que no lábio do cristão não pode haver a mentira, o engano, né?
a palavra maldita e tal. Então é verdade que vem de Cristo, né? Glória a Deus. Então, para mim, o jejum é esse combustível que faz com que eu, dentro dessa armadura de que eu me vesti para lutar, eu vou ter forças para poder, né? No Senhor, no nome de Jesus. Sem o nome de Jesus a gente não pode nada. Nada. Né? Mas Jesus é aquele que nos mostra o que a gente precisa fazer. Glória a Deus. Eu vou ler algumas coisas aqui, porque o pessoal mandou. Por exemplo, polaridade e segurança. É o Leone. Meus pastores, minhas referências. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Então ele está falando aqui que nós somos uma referência e que ele é grato. Esse menino é humilde demais, né, pastor? Humilde demais. Você já tá voando já. Tá sofrendo comigo há uns 10 anos. Gente, para quem não sabe, o Leone aqui, ó, o pastor Rony foi o pastor da igreja e eu fui o líder dele, então ele sofria comigo e com o pastor. Ó, a irmã Josiane, eu tô gostando muito que a irmã Josiane tá participando, mandando as questões aqui para ajudar. É fantástica demais, muito bacana, muito bacana. Ela colocou aqui, ó, qual deve ser o hábito de jejuar? Todo dia? Ou de acordo com o que cada um sentir de Deus? O sentir de Deus é fundamental, hein? O sentir de Deus, porque isso é um sinal que você está em conexão, ligada, direta ao Espírito do Senhor, e é Ele que nos dá a direção que precisamos, né? Por exemplo, olha só, por que a gente precisa ter esse discernimento? Porque Jesus diz assim, aquilo que eu recebi do meu Pai é o que eu te entreguei, né? É o que eu compartilho com vocês. Eu só estou compartilhando o que eu vi com meu Pai. Então, ter essa conexão daquilo que Deus tem para fazer através de nós é o fundamental. Eu vejo assim, o jejum tem que ser prática. O que ele não pode ser é automatismo. Ele tem que ser prática. Se você consegue ter a prática do jejum constante, é ótimo. Agora, se essa prática constante vira uma automatização, quer dizer, perde o sentido, só faz por fazer, aí já não está valendo. Então, se eu jejuo todo dia, mas eu tenho essa prática definida, o propósito e tudo mais, ótimo. Se eu jejuo todo dia, mas virou um mecanismo mecânico, aí para mim, biblicamente, eu não vejo sentido para fazer esse jejum. Ó, o pessoal tá mandando aqui, aí teve uma menina aqui que mandou assim, ó, a Camila Torquato. Amo sua vida, pastorzão Rony. Ó, glória a Deus, mandou um abraço pro senhor. O Paulo, aqui é o Paulinho, que é muito amigo do senhor, muito meu amigo. Sou pastor dele. E para quem não sabe, o Paulinho também é professor do nosso seminário, lá em Santo Antônio do Jacinto. Santo Antônio do Jacinto. Ele é o professor lá no seminário, tá implantando o seminário, ajudando pessoas lá no interior de Minas Gerais. E olha só como é que esse menino é difícil. Ó. Olha o que ele manda. Uma das definições de jejum, além da abstinência total e parcial de alimentos, é fechar a boca. Ou seja, quando eu fecho a boca no jejum, abro os ouvidos para ouvir o Senhor. Esse menino é terrível. Eu gosto demais desse Paulinho, viu? Ele não sabe o tanto que eu gosto dele. É bom demais. Não é? Ele escreveu aqui que o princípio de ser tardio em falar e pronto para ouvir também faz parte do jejum. Então, eu acho que é mais para ouvir, né? Mais para ouvir. Tremendo. Mas assim, o jejum acaba que me dá ousadia em Deus, não é? Me dá ousadia. Tremendo, por exemplo, se a gente for olhar, por exemplo, o que Moisés está fazendo, 40 dias e 40 noites, o Senhor está lá compartilhando com ele as leis e tal, e aí o Senhor percebe que o povo era obstinado, que o povo estava lá pecando e tal, e aí Deus vem e diz assim, ó, Moisés, sabe o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou dizimar ele de vocês, eu vou fazer um novo povo e tal. Aí Moisés pega e fala assim, não, Senhor, não faz isso com um povo não, porque que as outras nações vão pensar do Senhor e tal, aquela história toda. Aí Moisés entra nesse diálogo com o Senhor ali, isso tudo na prática do jejum, então, entra nesse diálogo todo, e aí no final das contas Deus vira para ele e diz assim, ô Moisés, você sabe de uma coisa? Eu achei graça nos seus olhos, rapaz. Achei graças nos seus olhos. Aí Deus vem e diz assim, então, aí Moisés vem e diz assim, então, agora deixa eu achar graças nos olhos do Senhor, né?
É lindo. Então, isso é a prática do jejum, ele nos aproxima demais do Senhor. Para quê? Para que a gente pare de ficar jogando conversa fora, como diz o Paulinho, né? É. Pare de ficar conversando fiado e E abre converse os direto com ouvidos. aquele que... Isso. Isso, e abre os ouvidos e O que conversa direto com o senhor aquele. está falando, por exemplo, de Moisés, os judeus, na tradição, eles acreditam o seguinte, que Deus leva Moisés para o monte, envolve Uhum, aquele monte com a fumaça, que é uma glória, e que Moisés fica isso. 40 dias sem comer, sem beber, e eles ainda acrescentam. Eles ainda acrescentam dizendo que até sem dormir. Eles acrescentam. Meu Deus. Porque eles acreditam que Hum, Moisés chegou numa estatura espiritual como a dos anjos, que não comem, que não bebem, que não sim. dormem. É uma tradição judaica, não estou afirmando que está na Bíblia, tá? Mas Isso, isso aí. eu acho interessante essa percepção deles, de que o jejum me eleva a um nível espiritual maior. É isso que é interessante. Aham, Eu acho isso sim. bacana. E, e a Pode falar. vida do cristão, por exemplo, Tiaguinho, Paulo, quando ele vai falar lá do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual, Paulo vai fazer essa distinção, né? E ele diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é É discernido, discernido. exato. Então, é discernido. Então, quando ele vai para a prática do jejum, é porque ele discerniu alguma coisa no ambiente, ele discerniu alguma coisa Ótimo. ao redor, e agora ele está lá aplicando o que é necessário para E é aplicar. interessante. Então, quanto mais para eu jejuar mais, eu preciso começar. Quanto mais eu jejuo, mais eu Boa. jejuo. Porque assim eu vou tendo a percepção Isso, espiritual maior para eu entender o ambiente. Né? isso, Tremendo isso isso aí. aí. E a verdade, as pessoas não praticam o jejum porque não têm a habilidade, a prática em si do jejum. Ótimo. O Leone mandou aqui de novo, ó. Ambos foram peças fundamentais no meu casamento. Amo a vida de vocês. Eu amo esse menino demais, viu, pastor? Não tem minha idade para ser filho, mas eu amo esse menino demais. Ah, é. Ele colocou aqui, Ah, aprendi a jejuar com o pastor Rony, e aí falando nele aqui, a esposa dele entrou aqui, ó, jejum sem propósito é dieta. oh, aí, O, ó, tá vendo? o pastor Johnny mandou aqui que é fato que o Leone tá falando, é um fato, né? E o pastor foi assim, maravilhoso falar Glória a sobre isso. Deus. É maravilhoso. Eu entendo o seguinte, pastor, tenho falado muito com a igreja, né? Eu sou pastor auxiliar, eu tenho falado muito com meus alunos o seguinte: a gente tem visto muita coisa nova surgindo em todos os âmbitos, tecnologia, finanças, tudo. Se você olhar, pastor, amanhã tem notícia de novidade para todas as coisas. Inclusive, Isso. até no meio cristão, as pessoas estão colocando muitas coisas novas, muitas coisas, muitos elementos. Mas eu tenho falado muito com eles o seguinte: se a gente não souber fazer o básico bem feito, não adianta a gente trazer todas essas novidades. E é por isso que Deus É, colocou isso aqui no meu coração, de fazer esses pilares da vida cristã. O que é o pilares da vida cristã amém. aqui? É o básico bem feito, sabe, pastor? É um básico bem feito. É saber o que é uma oração. É saber o que é jejum. É saber a palavra. É saber quem eu sou em Cristo. Que eu acredito que Isso. se a gente sabe, se a gente faz o básico bem feito, a gente consegue derrotar grande parte dos obstáculos, das dificuldades que a gente tem na vida, né, principalmente nessa questão da nossa vida cristã. O senhor, que é uma autoridade aí, sempre falo muito sobre isso, nessa parte da libertação, da batalha espiritual. Na verdade, Uhum, eu tento separar isso, batalha espiritual e uhum. libertação. Eu tento separar um pouco isso. Isso é importante. Isso é importante. Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem essa especialidade na área da libertação. A gente Uhum, observa que Jesus, ele combate a batalha espiritual com os pilares uhum. básicos. E aí, Isso. o senhor, no texto que nós lemos, que está em Mateus, em Lucas, Jesus sabe quem ele Uhum, é, porque ele recebe essa identidade do próprio Deus, ele jejua, uhum. ele ora, e quando o inimigo vem, ele vence pela palavra. Então, faz Isso. parte. Para finalizar, então, pastor, manda uma palavra aí sobre o jejum, pode deixar uma mensagem, fica à vontade. Então, olha só, já que você citou tanto essa questão da libertação, e Uhum. as pessoas às vezes me procuram muito com essa questão da libertação, né?
Na verdade, e assim, o que é básico, eu ensino o básico mesmo, que é uma vida cristã envolvida no Senhor. Por exemplo, o que é libertação, que eu acredito que é libertação? É Jesus, velho. É Se o Filho te perfeito, libertar, verdadeiramente. verdadeiramente você vai ser livre. Conhecereis a verdade te libertará. Então, Jesus, ele é. E aí, os meninos do Instituto entrou aí também agora, né? Os meninos lá do Instituto lá. Eu não sei se na linha da libertação mais profunda, como o senhor trabalha, é isso. Mas eu dou muito aula em Êxodo. E quando eu estou dando aula sobre o Êxodo, o que eu falo é o seguinte: o livro do Êxodo fala muito de libertação. E libertação nada mais é do que salvação. Deus tirou o povo sendo escravo do Egito. Ele libertou o povo do Egito, significa que o povo era escravo, era cativo, era preso, Deus libertou. Nada mais é do que Deus salvou eles. Então, libertação está ligada a essa premissa da salvação da pessoa, não é, pastor? Sim, com certeza. E olha só para você ter uma noção, a libertação ela é tão necessária para a vida do cristão, porque Jesus diz assim, quando ele é questionado pelos fariseus, dizendo, você expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, ele Tremenda vem e diz essa parte. assim, olha, se eu expulso o demônio pelo príncipe de demônios, o reino dele está dividido. Uhum. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então chegou a vós o reino dos céus. Então a libertação em si é uma das práticas de manifestar o reino de Deus, Ah, excelente, né? excelente. É isso, manifestar o reino de Deus, né? Então o jejum na vida do libertador, meu irmão, não tem nem como perder, Imprescindível, né? né? É imprescindível, Imprescindível. imprescindível. Principalmente na vida do libertador, de alguém que tem ministério, e principalmente nessa questão da vida cristã, para que a gente possa ter uma maior intimidade com Deus. Eu amei o comentário do Paulo. É excelente. Uhum. O jejum é isso mesmo, é fechar a boca e eu abrir o ouvido para ouvir o Senhor. E aí eu tenho como jejum, para mim, que o que mais me faz, o que mais me impacta do jejum é o seguinte: o jejum para mim é a minha fome que eu tenho de Deus. Quanto mais eu fecho a boca aqui, é porque mais eu quero me alimentar de Deus, do Espírito de Deus. Mais eu quero estar envolvido com Deus. Pastorzão, obrigado. Maravilha. Obrigado, Eu agradeço aí obrigado você. demais. Foi Que muito bom. isso, um Eu prazer acredito também. que foi um nível altíssimo de conhecimento, de ensino, de revelação. Foi muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai fazer mais lives aí. Eu quero ter um papo com o senhor, com o Júnior, sobre paternidade. Uhum. Tá? Oh, aí Sobre eu amo paternidade. esse Juntar negócio. nós três Esse aqui. papo aí. Uhum. Hã? Esse papo é fantástico. Aí eu E a gosto gente fala mais. sobre paternidade que eu, eu não sei se o senhor me lembra, mas tem uns 2 anos, eu acho que eu falei com o senhor, uns 2 anos atrás eu falei com o senhor que eu ia buscar, que eu pedi para Deus o que eu ia buscar sobre esse tema de paternidade. E E eu lembro a palavra que você usou comigo. Você usou assim, pastor, eu vou ser um mestre em paternidade. é, Uhum. e eu tenho Sim. buscado, me especializado e eu fui liberto muito devido a essa palavra, devido a questão da paternidade. E eu acho que é muito importante, as pessoas precisam saber mais sobre isso. Quando eu falo Inclusive, sobre isso, assim, eu digo que se a gente resolver a nossa paternidade, 90% dos nossos problemas a gente resolveu. eu falo isso, o Johnny me ouve falando muito sobre isso. Pastor Johnny. Eu falo, Pastor Johnny, se as pessoas resolvessem o problema da paternidade, 90% dos problemas estavam resolvidos. Então a gente vai marcar, depois que acabar essas lives dos pilares da vida cristã, a gente vai marcar uma live assim, bacana. Se tiver aí como a gente montar umas 3, 4 pessoas aqui para falar sobre paternidade, os aspectos mais importantes, porque literalmente é libertador. É maravilhoso. Vamos junto, Meu vamos pastor, junto, em nome de Jesus. muito obrigado. Pode mandar a sua saudação aí pro pessoal, falar como é que o pessoal te acha aí, se quiser conversar com o senhor, como é que faz. Então, pessoal, vocês podem me chamar lá no Instagram, lá, né? Manda mensagem lá, deixa o contato que eu retorno para cada um de vocês. A Emily que entrou aí perguntou se a live vai ficar salva aí. A Amy, a Ana, são todos lá, eu pastoreando esse povo tudo aí, ó. Né? Então, eu queria agradecer, né, todos vocês, a maioria
me conhece. Quem não me conhece, é só me chamar lá no Insta, lá, deixar o contato, que eu entro em contato aí em nome de Jesus. Né? Pastorzão, obrigado. Deus abençoe muitíssimo sua vida. Pessoal, meus alunos, pessoal da igreja, pessoal que veio pela live aqui ou depois na gravação, segue o Pastor Rony, segue o endereço dele. É um pastor, um amigão que eu tenho. Ele sabe que eu só chamo ele assim. Verdade. É um amigão. Eu tenho um apreço muito grande pela sua vida, meu pastor. Muito obrigado, tá? E a live vai ficar salva. Vai ficar salva aqui, mas quem quiser, de repente, achar melhor pelo YouTube, amanhã eu subo essa live lá no YouTube também. Tá bom? Glória a Deus, maravilha. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Pastorzão, bom descanso pro senhor aí. Eu tenho certeza que Deus vai falar amanhã e no domingo aí de forma terrível. Terrível. Maravilha. Um abraço, meu pastor. Fica com Deus. Deus abençoe. Um abração. Com Deus também. Amém. Senhor. Pessoal, obrigado por todos vocês que ouviram e que assistiram a nossa live aqui a respeito do tema do jejum. Vai ficar salvo, porque isso aqui é uma preciosidade, isso aqui é lindo da gente rever, ouvir, anotar os versículos, anotar as chaves. Eu falo muito sobre essas questões de chaves, o pastor Rony fala muito sobre isso. Existem portas e portais que são abertos com chaves, então são pequenas chaves que podem abrir portas enormes, tá? Deus abençoe cada um de vocês, irmã Josiane que fez as perguntas, Deus abençoe o Leone que mandou aí a pergunta, Johnny, meu irmãozão, tá? Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado. Vai ficar salvo aqui, mas se você quiser ajudar, depois procura lá no YouTube a respeito da live Pilares da Vida Cristã, que aí eu estou subindo todas lá no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.